Hoje continuaremos o nosso estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai. E o item, diversas categorias de mundos habitados. Podemos iniciar a nossa conversa no dia de hoje através da lembrança de um célebre cientista americano, Carl Edward Sagan, estudioso do cosmos, e estudava a inter-relação entre o macrocosmo e o microcosmo. O microcosmo é o nosso mini universo que cada um de nós somos. E o macrocosmo são todas as galáxias que nós temos no nosso universo. Ele nos fez uma seguinte frase: se não existe vida fora da Terra, então o universo é um grande desperdício de espaço. E quando ele concluiu isto, seria esta uma ideia nova? Foi apenas ele que chegou a essa conclusão? Não. Historicamente, nós temos já desde a Grécia, 400 anos antes de Cristo, Demócrito ensinava seus alunos sobre a possibilidade de uma grande diversidade de mundos habitados. Depois dele, veio Aristóteles, 350 anos antes de Cristo, que também defendia esta pluralidade dos mundos habitados. Mais recentemente, Emmanuel escreveu um livro, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, justamente com esse tema: pluralidade dos mundos habitados. E neste livro, ele nos ensina: Deus povoou de seres vivos todos os mundos, concorrendo esses seres ao objetivo final da providência. Pitágoras também, à sua época, já tinha essas ideias, informando que todos os corpos celestes seriam habitados. Coletando todas essas informações históricas, voltamos ao tema do estudo de hoje. E Jesus, Mestre, nos ensina, já há mais de 2000 anos: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos um lugar, e depois que eu tenha ido, e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim da onde eu estiver, vós também estejais. Isso está na Bíblia, no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Logo, nós devemos abrir as nossas mentes ainda engessadas para a possibilidade de vida inteligente fora da Terra. A casa do Pai é o universo. Há diferentes moradas porque existem diferentes espíritos, podendo ser espíritos vivendo ainda na matéria, como nós vivemos na Terra, ou espíritos vivendo apenas sem matéria, vivendo apenas na parte espiritual. Não é mais necessário a carne para esses espíritos. Lembrando nós, Deus é a inteligência suprema e não criou nada de inútil. Tudo que Deus cria tem uma utilidade. Apenas nós, homens, é que não sabemos o suficiente, não compreendemos esta grandeza do universo. Esta nossa ignorância e nosso orgulho, que ainda existe dentro de nós, está muito bem representada na música de Raul Seixas. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Lembrando de metamorfose, é uma mudança de caráter, é uma mudança de estado, ou uma mudança de aparência que precisamos desenvolver. Isto é necessário para que tiremos o gesso das nossas consciências. É necessário que nós mudemos. É preciso evoluir os nossos espíritos. É urgente tirar o véu da ilusão da matéria que encobre os nossos olhos e começar finalmente a ver. E o que eu faço para eu ver, para eu mudar? Vamos refletir. Já aprendemos que cada espírito é um universo em miniatura. Criamos o nosso próprio mundinho, o nosso mundo individual, pela maneira como vivemos, pela maneira como sentimos, pela maneira como criamos. As leis divinas sempre são as mesmas, seja para esse nosso mundo da matéria ou para o mundo espiritual. As leis divinas não mudam.
E o que basta para que nós aprendamos a caminhar num bom caminho? Basta que nós estudemos essas leis e respeitemos, para que faça esse caminho de luz. Quando as nossas centelhas de luz finalmente brilharem em nossos corações e no nosso espírito, a evolução acontece em nós. Nós temos a evolução de cada ser vivo nesse nosso planeta Terra, com 7 bilhões e 200 milhões de pessoas, o último levantamento que eu fiz. Se cada ser conseguir evoluir um pouquinho, nós conseguimos acelerar a transição deste mundo para um mundo melhor. Mas é necessário ser flexível, é necessário mudar o meu conceito, é necessário sublimar, ou seja, trocar um vício que eu ainda tenho, egoísmo, orgulho, por uma virtude, humildade, caridade. Para que nós nos tornemos dignos, dignos não apenas na matéria, mas dignos na nossa vida espiritual. A vida continua, ninguém vira santo ou demônio depois que morre, depois que desencarna. Ao nós tornarmos dignos na plenitude, eliminando os nossos defeitos, as nossas más tendências, desde quando que eu vou fazer isso? Quando que eu vou começar a mudar? Já, se possível, hoje ainda. Podemos daí finalmente, quando conseguirmos mudar os nossos defeitos, honrar o maior título que recebemos desde que fomos criados por Deus. Nós somos filhos, com letra maiúscula, de Deus. O físico Roberto Costa fez uma pesquisa sobre as galáxias. Ele fez inicialmente uma pesquisa a nível de Terra. Ele pesquisou e descobriu que existem 700 trilhões de metros cúbicos de areia no nosso planeta. E isso corresponde a 5 sextilhões de grãos de areia na Terra. Já outro número que nos traz que o número de estrelas na Via Láctea é de 200 a 400 bilhões. Multiplicado pelo número de galáxias conhecidas pelo homem, de 100 a 500 bilhões, corresponde a 10 sextilhões ou 100 sextilhões. Que número é esse sextilhões? É um número 100 seguido de 21 zeros. É um número astronômico, enorme. E ao nós descobrirmos isso, nós descobrimos que, como já foi dito, há mais estrelas no céu do que grãos de areia na nossa Terra. Então o universo é enorme. Nós não temos ainda conhecimento disso. Lembrando apenas que o nosso Sol, infelizmente não veio hoje, e nem a luz, mas logo virá, é uma estrela de apenas quinta grandeza. Temos estrelas muito maiores que o nosso Sol, que já é tão grande que cabe em 1.200 terras. E o Sol já não é grande perante o universo, mas para nós já é gigantesco. Existem estrelas de quarta, de terceira, de segunda, de primeira grandeza, muito maiores que o Sol e trazendo muita luz nesse universo. Este mesmo cientista ainda nos relata, além desses números astronômicos, que o que nós conhecemos, todos esses números gigantescos, que é difícil até de nós concebermos, é apenas relacionado à matéria visível, prótons, nêutrons e elétrons, a matéria que os nossos telescópios conseguem captar. Existe ainda a matéria escura e a energia escura, que não são captados pelos nossos telescópios. E vocês sabem quanto corresponde à matéria visível? Ou seja, quanto nós conhecemos da matéria, nós homens encarnados, com relação ao resto do universo? Apenas 4%. Então o homem só conhece 4% de todo o universo. 96% nós não temos ainda a capacidade de avaliar. Então somos muito pequenos perto da grandiosidade do universo. Não podemos querer achar que somos o centro do universo. Ele é muito grande. Somente através do orgulho ou da nossa ignorância e nos achar que estamos sozinhos nesse universo. É lógico que há vida em outros planetas, nós que não a conhecemos ainda. Kardec, com a sua célebre lógica, conseguiu unir a ciência da época material à ciência espiritual que ele coletou e conseguiu classificar os mundos com a ajuda dos espíritos e classificou em mundos que são mais atrasados que a Terra e mundos mais adiantados que a Terra.
Kardec ainda nos ensina, no livro Céu e Inferno, capítulo 31, esta frase é muito importante a gente lembrar. A Terra não é mais do que um ponto imperceptível, um pontinho de nada, e um dos planetas menos favorecidos quanto à habitabilidade. Então, se um outro ser estivesse investigando a Terra, diria que aqui jamais teria vida, porque não tem condições para ter, a não ser que ele tivesse a tecnologia necessária para perceber. E nós, que ainda somos tão inferiores, queremos definir que não existe vida em outros planetas. Nós tão pequenos. Esta frase serve para nós dialogarmos com os materialistas de plantão, que nos dizerem é impossível haver vida fora da Terra. É o homem que ainda não tem sabedoria ou tecnologia para descobrir isto. Falta humildade aos homens para declarar como Sócrates uma vez nos ensinou: só sei que nada sei. Todos aqueles que entendem o que Sócrates diz, reconhecem isto, já se colocam em vantagem sobre aqueles que acham que sabem muita coisa. Eu devo ter realmente humildade, como disse o nosso músico, em mudar a minha velha opinião formada sobre tudo. Voltando à lógica da doutrina espírita, onde aprendemos o que somos. O que nós somos? Somos espíritos e não este corpo físico. E o nosso espírito, além de tudo, é imortal. Ele jamais morre depois que for criado por Deus. Estas determinações nós temos que ter muito claras na nossa mente. E como que nós evoluímos? Como que partimos de simples ignorantes para alcançar um dia ser um ser de luz? Através da nossa livre vontade, do nosso livre arbítrio, em melhorar, praticar o bem aos nossos semelhantes, que são também, da mesma maneira que nós, espíritos criados por Deus. E o espaço, onde é que a gente vai pôr toda essa gente? Não vai caber na Terra, já está muita população, justamente através dos diversos mundos habitados. Quem vai fazer isso é Deus e Jesus com as encarnações posteriores. É necessário então ter muitos mundos, pois Deus cria incessantemente. Deus sempre está criando e tem espaço, o seu espaço para a criação é imenso, onde o maior ajuda o menor, seguindo as leis divinas criadas por nosso Pai. Pai esse que nos disse uma vez, talvez nós não lembremos, porque já faz muito tempo: crescei e multiplicai-vos. Logicamente, devido à diferença das nossas características físicas e morais dos seres, eles não podem ser agrupados no mesmo planeta ou no mesmo lugar. Os mundos precisam ser alguns superiores e outros inferiores. Nos inferiores, a existência é toda material, onde reinam as soberanas paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que o mundo evolui, a matéria se torna menos influente, de tal maneira que em mundos adiantados pode-se dizer a vida não existe mais matéria, é toda espiritual. Pela misericórdia divina, a evolução e o progresso continuam, pois em mundos inferiores, na luta pela sobrevivência, na satisfação das nossas necessidades físicas e biológicas, vão desenvolvendo as suas qualificações espirituais, mas de uma maneira lenta, de uma maneira egocêntrica, preocupados apenas consigo mesmo. Este nosso egocentrismo primitivo é necessário para que mais tarde, muito mais tarde, aprendemos a amar a nós mesmos. E mais tarde ainda, aprendemos a amar o próximo. A Terra já foi assim, primitivo, um planeta apenas vivendo de instintos. Graças a Deus, hoje já estamos nos mundos intermediários. O bem e o mal se misturam, predominando o mal, quanto mais atrasada é a sua humanidade. E quando predomina mais o bem, há um desenvolvimento tanto da asa da inteligência quanto da asa da moral. É necessário o desenvolvimento igual, equivalente da asa da inteligência e da asa da moral, para que podemos ascender a mundos superiores. Quando a maioria da população buscar com determinação, com perseverança, com fé, a igualdade, a solidariedade, a fraternidade,
aí sim este mundo está pronto a passar a uma categoria superior. E nós, seres humanos, estamos vivendo momentaneamente no planeta Terra justamente esta época de transição, passando de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Divaldo nos brindou com um livro, uns 4, 5 anos atrás, não sei exatamente, justamente com esse título, Transição Planetária. No capítulo 3 ele nos orienta: essa não é a primeira vez que a Terra recebe viajores de outras moradas, atendendo, obedecendo à solicitação de Jesus, qual aconteceu no passado, na transição das formas dos seres humanos, quando da constelação de Cocheiro, da estrela de Capela, vieram embaixadores de luz que contribuíram com a nossa humanidade atual. E também vieram outras inteligências, não tão moralizadas, que após alguns estágios evolutivos, retornaram felizes aos seus lares. Periodicamente, ainda do livro de Divaldo, tiramos que mudanças climáticas ocorrem, terremotos, tsunamis e por vezes até meteoros, trazendo a lei da destruição, sempre visando o progresso, tornando o mundo mais harmônico e mais belo, promovendo este mundo de regeneração. Nunca devemos esquecer, o reino dos céus está dentro de nós. Precisamos urgentemente fazer esta nossa reforma iluminativa para auxiliarmos a purificação do nosso ambiente planetário e assim atingirmos um mundo de regeneração. Devemos mudar o planeta, começando pela mudança de nós mesmos. Mudança fora e mudança dentro de nós. Habitantes de outros planetas já estão encarnando entre nós para auxiliar nesta transição. Estrangeiros de outros orbes que não têm vínculos anteriores com esta humanidade, são livres das memórias espirituais negativas, são livres, entre aspas, do karma planetário. Logo, não tendo débitos, eles conseguem doar-se no amor ao próximo, mesmo que o próximo ainda seja comprometido com o mal. As trevas, na verdade, não são trevas, são luzes que dormem, porque Deus vibra em tudo, e é tudo que vive. Deus é vida. Através dos exemplos no bem e no amor verdadeiro, os espíritos ainda renitentes no mal têm a sua chance derradeira de continuar no planeta Terra. Em caso contrário, sofrerão efeito a responsabilidade dos seus atos e serão exilados para mundos inferiores. E lá aprenderão que a evolução de uma maneira mais amarga, mas nunca esquecendo-se das palavras de Jesus: nenhuma ovelha que o Pai me confiou se perderá. Todos nós chegaremos à perfeição. Alguns mais rápido, outros nem tanto. No outro extremo, temos os espíritos encarnados em mundos materiais que não vão permanecer para sempre no mesmo planeta. Quando nada mais têm a aprender em um planeta, eles passam a outro, superior, pois já tiveram todas as lições possíveis neste planeta. Existe então bem em mundos superiores onde o bem prevalece. A luta pelos valores materiais não existe. Trabalha-se pelo bem de todos. Quanto mais elevados seus habitantes, mais reina a felicidade e a paz. Não precisam mais reencarnar, não precisam mais estar na matéria. Eles colaboram com o Pai, auxiliam seus irmãos em desenvolvimento. Eles vivem a vida plena do mundo espiritual. Felizes nós somos, merecedores com certeza, de vivermos esta encarnação especial, não apenas uma encarnação-chave, onde a transição planetária se processa. A evolução não dá saltos, mas por vezes ela acelera, e temos a graça divina de viver na Terra neste momento especial. Devemos fazer as perguntas: o que eu estou fazendo para melhorar a mim mesmo? O que eu estou mudando na minha sociedade, no meu estado, no meu país, no meu planeta? Será que eu posso fazer um pouquinho mais pelo bem comum, pelo bem de todos?
guardemos essas indagações para nós mesmos e a resposta que venha das nossas consciências. Recebemos, por misericórdia divina, esta chance, com ciência e tecnologia, com inteligência para fazermos nossas livres escolhas, para mudarmos em nós o que é necessário, voltando-nos para o bem, voltando-nos, mesmo que doa fazer essas mudanças, mesmo que seja difícil mudar, e realmente é difícil, mesmo que os outros, o próximo, não reconheça que eu estou tentando fazer essa mudança, então isso é necessário que nós perseveremos no bem e perseveremos na caridade. Hoje eu posso e serei melhor que ontem. Pedimos insistentemente no mundo espiritual para renascermos nesta época de transição e recebemos a bússola que orienta o nosso norte magnético, o nosso norte espiritual. Que bússola é esta? Para onde eu devo seguir? A bússola é Jesus. Jesus nunca nos abandona. Nós é que nós perdemos o endereço de Deus. E ao fazer isto, perdemos o endereço de nós mesmos, pois nós somos partículas de Deus. Ligamos-nos ao prazer material, ao encantamento com frivolidades e futilidades. Nos preocupamos com coisas banais. Essas distrações preenchem o espaço que antes era de Deus. Distrações que nos deixam cada vez mais levando a depressões, levando a ansiedades, levando a questionamentos. Por que eu vivo? Para que eu vivo? Neste momento de angústia e desespero, para onde eu tenho que me voltar? Eu tenho que me voltar a Deus. Eu devo me lembrar que sou filho de Deus. Devo procurar no meu GPS divino o caminho da casa do Pai, novamente. E ao contrário, o caminho do qual nunca deveríamos ter saído, lendo o Evangelho de Jesus, via de regra encontramos as respostas às nossas angústias mais intensas. E por misericórdia divina, finalmente encontramos novamente o caminho da casa do Pai. E nos sentimos acolhidos, nos sentimos amparados, voltamos a nos sentir finalmente amados. Voltamos para casa. Não estamos mais abandonados à nossa própria sorte. Temos um Pai que zela por seus filhos, um Pai que nos ama. Renovados agora pela força que Deus nos dá, estamos convidados a implantar o reino de Deus na terra, sem aflições, fazendo da nossa vida o bem mais precioso que Deus nos deu. E agora, com o canal novamente aberto de comunicação com Deus, através das orações diárias e sentidas, trabalhando com Ele, fazemos as nossas indagações, que nos são respondidas através de inspirações, para praticarmos o bem a tudo e o bem a todos. Podemos nos tornar a mão de Jesus ao acariciar um irmão com dor. Utilizar da nossa fala ao levar a palavra amiga e humilde do nosso Mestre amado a um sofredor. E podemos ser os pés que andam ao lado de nossos irmãos que estão prestes a tombar em suas misérias morais. Muitos os chamados. Coragem e perseverança no ideal do trabalho com Cristo, praticando a caridade, tornando-nos dignos e honrados, sendo finalmente aptos a receber o mais alto elogio que podemos receber. Filhos pródigos de Deus. Honrados nos sentimos, mas devemos manter a humildade, o amor em nossos corações, servindo a Deus neste momento de transição. Viu alguém em necessidade? Ajude! Nós somos os instrumentos da misericórdia de Deus. Amando, auxiliando os nossos irmãos, Deus sorri. Na caridade diária com Deus, nos libertamos do mal que ainda existe em nós. Muito obrigado e Deus a todos nos abençoe.